Olá, olá, sejam todos bem-vindos a este canal Tutorial EducaProf. Eu sou Ivane Bezerra e estou aqui numa noite de sábado para domingo, do dia 6/7/2025, e vim fazer esse vídeo para que a gente possa conversar um pouquinho, já que não estou tendo aí sono e tenho que movimentar o meu canal mesmo. Então resolvi entrar aqui com vocês para dar uma palavra, que seja uma palavra, uma mensagem interessante, que referencie alguma coisa positiva para mim e, sobretudo, para você, que prestigie aqui o meu canal como um todo. E também, né, é evidente que vim também retratar algumas coisas que faz referência à nossa vida, a vida do ser humano como um todo. E hoje trago para vocês uma proposta de leitura. Não tenho nenhuma parceria com essa autora, mas hoje eu vim falar deste livro. Nunca jogue uma ideia fora, da autora Sauana Alves. Tá? Então, esse livro eu comprei com uma ideia. A ideia de não perpassar aquela vertiginosa dependência de querer não produzir mais. É evidente que nesse meio de produção de conteúdo, muitas vezes a gente desanima. Por conta do algoritmo, por conta de que muitas vezes uma live desta, que na verdade não é live porque eu estou gravando para depois postar, ela se torna muitas vezes meio que não contribui com muita coisa porque você não está interagindo com outras pessoas. E o quanto é bom, de repente, nós conversarmos com as pessoas sobre o que nós sentimos, sobre as nossas opiniões no dia a dia, principalmente colegas como eu e você, que somos profissionais diretamente ligados à educação, e, sobretudo, outros profissionais de outras áreas, onde nós podíamos ter trocas. Muitas vezes nós ficamos inibidos ou temerosos em fazer trocas de opiniões por conta de cancelamento, por conta de perseguições, por conta de que nós temos que saber o que falar e falar, como se posicionar diante das câmeras, porque, na verdade, na atualidade, o que está vigorando é esta prática, a prática de não falar, muitas vezes, de condições, de assuntos, de ideias pertinentes a situações propriamente ditas do que nós sentimos. E este livro, Nunca Jogue uma Ideia Fora, ele foi um livro que eu encontrei numa livraria aqui na região norte. E foi num momento assim bem complicado, que eu estava realmente com várias ideias, né? Qual profissional que após sua formação não quer, por exemplo, adicionar ao seu profissional mais experiências, a galgar por outras áreas do conhecimento dentro da sua formação. Então, todo profissional almeja isso. E é claro, é evidente que
a teoria sempre vai ser diferente da prática. Então, o que nós vemos na faculdade é um monte de ideias e posicionamentos e teóricos e tendências e teorias que na prática nós conseguimos até colocar em execução, porém de uma forma mais tímida, até por conta do sistema, que muitas das vezes não quer saber o que você pensa, só quer evidenciar o teu trabalho, quer que você realmente produza o teu melhor dentro do teu ambiente de trabalho. E este livro da Sawana, eu achei muito interessante porque eu estava com algumas ideias de colocar projetos em prática e muitas palavras, ainda estou lendo, mas muitas palavras que ela colocou têm muito a ver com o nosso dia a dia. Então, aqui ela coloca logo no início, no agradecimento, ela fala sobre fé, dedicação e tudo é possível. Então, ela diz que, mediante muitas situações que ela vivenciou, ela nunca deixou essas 3 palavras fora da vida dela. Ela sempre colocou em prática a fé, sempre colocou em prática a dedicação, que é o que evidencia a nossa prática, e entender que tudo é possível diante daquilo que você tem como propósito de vida e profissional também. Outra questão importante que ela coloca e de fundamental questionamento e que faz nos refletir é que logo no prefácio uma colega escreve para ela, Luísa Helena, e ela coloca assim, que o livro em si é um manifesto sobre a importância de acreditar em si mesmo e em suas ideias. Então, muitas vezes, nós temos uma ideia, uma proposta, algo que nos estimula a querer fazer o melhor no campo profissional. Você vai com todo o pique, sendo eficiente, eficaz, se prepara material, tudo, slide, dinâmicas, propostas de socialização em grupo. Porém, quando você faz tudo isso e pergunta, alguém aprendeu alguma coisa? Muitas das vezes, o teu aluno ou o teu funcionário nem sequer entende o que você quer falar. Mas por que isso? Porque muitas das vezes você é um profissional intelectual que está ali palestrando, mas você não fala a linguagem daqueles indivíduos, né? É claro que você não vai também retratar qualquer conteúdo falando qualquer coisa, mas você tem que saber como atingir seu público. E esse atingir seu público, ele tem que ser com uma conversa ou um debate em que o outro entenda o que você tem a dizer. Porque aí fica mais prático o seu trabalho. Outro ponto importante citado no prefácio foi: o sucesso não é linear, mas sim uma construção contínua, feita de altos e baixos, de aprendizados e, acima de tudo, de muita persistência. Isso evidencia o que muitas das vezes a gente pensa, né? Porque quando você tem um projeto, você está super animado para colocar em prática, para executar efetivamente esse projeto. Porém,
Você tem que ter persistência. Não pode desistir. Claro que nesse percurso de aplicação do projeto, você vai ter aí momentos negativos em que não vai dar certo, mas você poderá ter também momentos positivos do qual vai suprir a tua necessidade e a tua realização pessoal e profissional. Outro ponto importante que ela coloca é a chave para o sucesso. Está em manter-se fiel às suas paixões e convicções, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Então, nós sabemos que quando nós temos um projeto e aparecem muitas questões a serem aí um empecilho, muitas das vezes, para que esse projeto dê certo. Mas nós temos que ter em mente que as nossas convicções estão acima de tudo, para que a gente possa dar o melhor de nós como profissional e servir aquele para qual nós fazemos tudo com bom grado e bom gosto e com excelência. E aqui eu cito Deus. E se você for reparar na palavra Deus, tem um eu lá dentro, entre o D e o S. Quer dizer o quê? Nós somos filhos dele, e precisamos colocar as nossas convicções, os nossos projetos diante das propostas que ele tem para a nossa vida. E é assim que nós iremos alcançar e almejar o progresso tão sonhado dentro de uma proposta de trabalho. Outro ponto importante que ela colocou faz referência a que Sawana mesmo cita. Ela coloca que a persistência é o fator assim ideal para a nossa vida, mas que nós temos que ter criatividade, inovação, persistência. E esses 3 pilares da vida dela, e que ela também propõe como sendo pilares que nós podemos nos agarrar para que fundamente o nosso trabalho, ele é de essencial formação, não só para aquelas pessoas que querem ser empreendedores, mas sim para pessoas bem-sucedidas. Porque você não necessariamente precisa ser um empresário ou um microempresário. Mas você, na sua profissão, você está ganhando para ser um profissional bem-sucedido. Você pode não querer mais a sua profissão. Mas aí, a alternativa é troca-se. Faz outra graduação, outra formação. Porque nada como você se encontrar. E isso não é romantizar a educação, que é a minha área. Eu não estou romantizando. Eu não romantizo, eu amo. É por isso que faço. E faço não esperando reconhecimento. Porque isso, a gente até tem essa ideia que nós vamos ser reconhecidos quando nós iniciamos na profissão. Mas ao longo do tempo, nós passamos por tantas transformações, tantas situações, ocasiões, problemáticas, que nós nos esquecemos que merecimento, com mérito, nós vamos ter. Não aqui, neste plano terreno, né? Até, em alguns momentos, até recebemos, às vezes, de uma pessoa que não conhecemos, de uma instituição, de uma organização governamental, mas não é toda vez que acontece. Muitas das vezes nem acontece. Muitas das vezes não acontece nem sequer no nosso local de trabalho. Então, é necessário que a gente vá com foco, vá com persistência, criatividade e inovação, porque em toda a área é assim. Nós temos que
aprender sempre o que é novo, persistir sempre no que é melhor e novo para aquela prática e nunca esquecer que a criatividade faz com que os nossos agentes ativos que estarão assumindo o papel de pessoas que estão em formação queiram aprender muito mais. É através da criatividade que a gente conquista as pessoas para realmente aprender a fazer e aprender efetivamente a adquirir mais habilidades e competências como um profissional. Outra coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Sauana escreve a seguinte frase: aprender com os obstáculos é fundamental, ainda mais em um mercado tão competitivo quanto o nosso. Então, agora vai para todas as áreas. Nós, independente de qual faixa etária nós estamos, nós somos profissionais. E nós, enquanto estamos no mercado de trabalho, nós temos que nos qualificarmos. E nós não devemos esperar por secretarias, por órgãos governamentais, não. Nós precisamos investir na educação e principalmente na nossa qualificação. Quando nós passamos a melhorar as nossas competências e habilidades, efetivamente, nós encontramos ao longo da nossa caminhada mais oportunidades, porque um profissional bem qualificado, um profissional que tem um diferencial a mais, é aquele que sempre vai ser bem visto. Você observa, por exemplo, na área de marketing, tem profissionais que estão sendo substituídos por aplicativos e que qualquer pessoa pode fazer um convite, algo parecido, e apresentar a sua proposta de trabalho sem precisar de um profissional de marketing. Isso quer dizer que o quê? Será eliminado do planeta Terra o profissional de marketing? Não. Porém, este profissional, ele tem que ter um entendimento que ele precisa ir em busca de conhecer mais, de aprender mais, para valorizar o seu conhecimento e a sua formação e o seu currículo. E isso se faz referência a todas as áreas, a todas as profissões. Nós temos que ter em mente que ficarmos na mesmice é uma proposta não ideal para aquilo que nós estamos vendo na atual realidade, que é a inovação, a tecnologia. E nós não temos que ter medo da tecnologia. Nós temos que procurar nos adaptar a elas. Porque senão, daqui a pouco, efetivamente, elas poderão nos substituir. Mas nós não devemos deixar que isso aconteça. Nós devemos usá-las da melhor forma possível e nunca, 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 jamais deixar de ter convicções e jamais deixar que uma ideia seja jogada fora. Então, para você, para mim, é uma pequena mensagem que você nunca deixe a sua ideia ser jogada. Eu quase fiz isso, mas eu retornei atrás porque penso que a minha ideia
é o melhor que eu posso fazer para contribuir com a proposta daquele do qual acredito, Deus. Então, meu irmão, minha irmã, jamais desista. E quando você tiver, porventura, querendo entrar num projeto, executar um projeto e te der desânimo, acredite, faça o melhor com o que você tem. E com o tempo você vai melhorando bem mais e conseguindo bem mais efetivar o trabalho com coisas melhores ainda. Então, esta é a mensagem de hoje, que você não desista de você e que você não desista do planeta, que é o qual nós vivemos e que nós precisamos efetivamente ser o melhor para ele, e sendo melhor para ele, nós deixaremos um legado e teremos uma grande recompensa e merecimento daquele que nos criou, que é Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijos no coração. Até mais.